Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer, se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Gostaria também de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, só o Senhor sabe a situação de cada coração, pois o Senhor vasculha a nossa alma e penetra na divisão das nossas almas. Pai, que o Senhor levante o caído, aquele que está em pecado, venha vir para a luz. Aquele que está nas trevas, venha vir para a luz que está em ti, Deus. O Senhor disse que o Senhor é a luz do mundo, quem viesse até ti não andaria em trevas, mas seria a luz da vida. Senhor Jesus Cristo, despeja do teu amor sobre essas almas e dê uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que só o Senhor, pela tua incrível misericórdia, pode nos dar. Pois tu és santo e justo, e operando o Senhor, quem impedirá? Pois tu és santo e não há outro como ti. Tudo isso te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou estar lendo o livro de 2 Pedro, capítulo de número 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e ambas as quais despertam com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelo quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para um fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habitar a justiça, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nome do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descansais da vossa firmeza. Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, nessa passagem nos diz sobre a vinda do Senhor. E aqui já, o que nos diz em Ezequiel 18:4? Diz, vinde arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Então, irmãos, muitas pessoas se contaminam no pecado, elas esquecem de Deus, se esquecem da palavra e não oram para Deus, não oram, não buscam e não olham para Deus, mas esquecem de uma coisa, que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Não os apegueis aos bens materiais, onde a traça corrompe, onde os bandidos lhe podem roubar.
Se apegueis aos bens espirituais, onde bandido nenhum lhe pode roubar e a traça não corrói. Porque as coisas terrenas, o que é da terra, as coisas terrenas elas perecem, o ouro da terra perece, mas Deus ele não perece, os seus tesouros celestiais não hão de perecer. Verso 6, verso 3 e 4. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Então, irmãos, muitas pessoas elas zombariam. E em 2 Pedro 3 nos mostra que aconteceria no final dos tempos, onde muitas pessoas estariam zombando da volta de Deus, falando: onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Por que nós não vemos ele chegando? Na verdade, Deus, ele é um Deus bom. E ele ao longo do tempo, o que nós vemos? O tempo, nós não fomos consumados, destruídos ainda, porque Deus quer que as pessoas se salvem. Deus, ele quer que o evangelho chegue em todas as nações, para que as pessoas possam se arrepender e voltar para ele. E é por isso que Deus não veio ainda, porque quando ele vem, ele vai estar passando a espada em terra. Mas muitos ficarão, porque recusam a salvação, recusam Jesus Cristo. Paulo falou na primeira epístola, na epístola aos Romanos, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o plano de salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, mas como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, o justo vive pela fé. O homem justo, ele deve amar a palavra, o homem justo, ele deve amar Deus, mas os céus que agora existem, eles perecem. O pecado, ele vai acabar, mas Deus, ele não acaba. A tristeza acaba, mas Deus não. Então, irmãos, devemos lembrar de uma coisa, que Jesus Cristo veio. E a Bíblia nos diz que nesse tempo estariam muito andando como no dilúvio, onde as pessoas estariam bebendo e comendo e dando-se casamento. Então veio o dilúvio e inundou toda a terra. Então, irmãos, devemos vigiar, pois não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas se você olhar pelos sinais, você perceberá que Jesus Cristo está às portas e que ele está retornando. Então devemos vigiar, devemos estar andando em retidão, devemos buscar a santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade nós não veremos a Deus. Sem a santidade nós não nos aproximaremos de Deus. E Mateus 5 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração, os que possuem um coração puro, que andam em santidade, que andam segundo a palavra de Deus, esses verão a Deus. Então, irmãos, em 2 Pedro nos 3 nos conta sobre a sua vinda, nos conta sobre a vinda do Senhor. Verso 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então devemos ter paz e devemos buscar nos sermos irrepreensíveis. Um convertido, um verdadeiro nascido de novo, você percebe que ele busca a santidade, que ele busca as coisas santas. Então, irmãos, nós devemos buscar que nesse dia nós venhamos nos encontrar irrepreensíveis. Porque na verdade ele não tarda na sua vinda, mas ele quer que nós venhamos nos arrependermos, para que possamos nos encontrar com ele, para que venhamos conseguir a salvação. Mas eu consigo a salvação mediante a cruz de Cristo, mediante a graça de Deus, e somos justificados pela nossa fé. Mas, irmãos, para que nós venhamos ver a Deus é necessário santidade, é necessário a gente nos desfazer das coisas do mundo, é necessário nós abandonarmos o pecado e dizermos sim a Deus, pois Deus é um Deus justo, na qual Ele trabalha, no qual Ele é santo e na qual Ele vive e reina. Então devo crer nele, crer na sua santa palavra, e crer que ele é um Deus santo, e sendo um Deus santo, ele não pode estar andando no pecado. Que comunhão entre as trevas e as luzes? Jesus Cristo falou: eu sou a luz do mundo, quem vier até mim não andará em trevas, mas será a luz da vida. Um verdadeiro servo de Deus, ele não anda nas trevas, ele não tem comunhão com as trevas, ele não aceita o pecado, ele abomina o pecado, ele se ira contra o pecado, mas ele diz sim a Deus, ele diz sim à lei de Deus, ele diz sim à palavra de Deus, porque ele foi regenerado, porque o coração dele foi transformado. Mediante a cruz de Cristo, mediante o seu sacrifício, nós somos salvos. Mas se enquanto andar em terra, eu buscar terreno, as coisas da terra, buscar andar segundo as coisas da terra, eu não posso esperar andar com Deus. Não é verdade? Então, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo, pois Deus ele tem que satisfazer a sua justiça, e essa justiça foi paga em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo foi paga a justiça de Deus. E ele fala naquela cruz tetelestai, que quer dizer quitado, pago, está consumado. Não é verdade?
quitado, foi pago tudo, foi pago o preço pelas nossas transgressões, mediante a cruz de Cristo. Em Isaías 1,18 diz: Vinde arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, irmãos, Ele é aquele que pode nos purificar. Ele pode matar a natureza de Adão e fazer Cristo ser gerado em nós. Basta nós queremos, basta nós aceitarmos a Ele e deixarmos Ele trabalhar na nossa vida. E deixarmos Ele trabalhar na nossa história. Porque Deus trabalhando, Deus operando eu, quem impedirá? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo começa uma obra na nossa vida, Ele pode terminá-la. Mas então, irmãos, eu devo me lembrar da vinda do Senhor. Eu devo estar me preparando, pois Ele virá. Não sabemos data nem hora, mas sabemos que Ele já está à porta e que Ele voltará. Então nós devemos nos guardar do engano dos homens, pois muitos dirão: onde está a promessa da sua vinda? Zombarão. Mas nós sabemos que Ele voltará e que o tempo passará, mas as palavras dEle não passarão. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, que assim seja, amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez nos encontramos na Tua presença, Senhor, cônscio das nossas debilidades. Senhor, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, Deus Santo. Que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia, vem estar esquadrinhando cada coração, está vasculhando cada coração, tirar todo mal, todo pecado, toda a raiz pecaminosa do coração e vem estar plantando a Tua palavra em cada coração. Pois Tu és santo e justo, que o Senhor vem estar andando de mão dada com essas almas, para que elas não venham se perder, mas que elas ganhem salvação, mediante Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, que assim seja. Amém.